Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Glória a teu nome. Obrigado, Senhor. Vamos escutar a palavra nessa noite. Que está o Tiago aqui. Ele que tem essa grande responsabilidade, não é? De transmitir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a minha vida. Eu estou com o coração muito aberto para ouvir Deus, para ver o que Deus tem para nós, não é? Que a gente possa sair dessa noite confrontados pela sua palavra, tocados por Deus, e que assim a gente possa viver uma vida mais perto de Deus, mais perto do Senhor. Amém? Vamos lá, Tiago. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu acho que ela vai bem de acordo com o rumo que nós estamos seguindo. Eu tenho ouvido falar já nos últimos dias, desde o ano passado, a Jubrac falando assim sobre intimidade com Deus. Esse ano, partindo ali para um rumo que, na verdade, ele é consequência, né, de intimidade, então que é profundidade em Deus. Então, eu quero compartilhar uma palavra hoje em cima do seguinte tema: a comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente fala de intimidade, de relacionamento, de profundidade, não tem como a gente separar isso do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não existe profundidade sem comunhão com o Espírito. Geralmente, quando nós falamos de profundidade, qual que é a primeira coisa que vem em mente? Eu não sei para vocês, mas para mim a primeira coisa que vem em mente é aquele capítulo 47 de Ezequiel, lá que fala sobre o rio de Deus, na verdade. No meu coração isso está sempre associado. Na minha juventude, eu passava bastante tempo orando, já comentei isso com alguns irmãos. Eu li um livro, o livro se chamava Bom Dia Espírito Santo. Por meio daquele livro, o Espírito Santo me despertou o desejo de querer conhecê-lo mais. Foi de querer ter intimidade com Deus, de querer orar mais. E eu comecei a fazer muito isso na minha juventude. Não é tão distante, tá? Eu ainda não cheguei aos 30, falta 4 meses. Mas, quando eu pensava sobre o Espírito Santo, então sobre comunhão, e quando eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a ter sonhos, o Espírito Santo começou a trazer algumas revelações, às vezes, no meu coração, às vezes, de terceiros, Deus trazia algumas orientações. Porque, querendo ou não, o relacionamento com o Espírito Santo, ele é isso. O relacionamento com o Espírito Santo, ele vai trazer esse tipo de coisa. A Bíblia diz, né, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os jovens profetizariam, teriam visões, teriam sonhos. Na verdade, todos, né, teriam um relacionamento e teriam esses tipos de manifestações. E eu lembro que um dos sonhos que o Espírito Santo um dia me mostrou, depois de um tempo em que eu estava buscando, que sempre quando eu passava por alguma dificuldade, eu corria para dentro de um rio e bluf, mergulhava. E quando eu olhava para dentro daquele rio, isso no sonho, eu me sentia em paz, tranquilo ali, dentro daquela água, mergulhado. E eu sempre associava isso à presença do Espírito Santo. Eu não sei, parece que era algo que o Espírito Santo dizia para mim assim, ó, essa é a tua situação hoje, porque tu começou a me buscar. Então, toda vez que eu penso em profundidade, eu sempre associo com Ezequiel 47, que fala lá sobre o rio de Deus. Só que essa mensagem, para mim, desde a minha juventude, ela foi importante e foi um norteador de rumo na minha vida. Por quê? Porque quando nós olhamos para essa figura de Ezequiel, nós vamos ver ali o anjo dizendo para Ezequiel, Ezequiel, cai dentro da água, mede ali 1000 côvados, é 500 metros, né? E entra. Aí ele entra, a água está lá no tornozelo. Ele entra mais 500 metros e de repente a água está no joelho. O anjo diz assim, ó, agora caminha mais 500 para dentro ali, mais 500 metros, e de repente a água está batendo na cintura. Quando ele entra ali, mais 500 metros, já era 2 quilômetros dentro do rio. Ele chega num lugar onde é considerado águas profundas, onde ele já não podia mais encostar no chão, mas ele estava nadando. Sabe, quando eu olho para o relacionamento com o Espírito Santo, eu vejo a mesma característica. Quando a gente fala de profundidade, ela é como um caminho que a gente tem que trilhar, adentrando dentro do Espírito de Deus. Às vezes a gente fica esperando que caia uma chuva ali, vai inundar. Quando na verdade o rio já está ali.
precisamos entrar nesse rio, que é o Espírito de Deus. E o que mais me chama a atenção nessa figura do rio de Deus é que quando a gente olha a água batendo no pé, querendo ou não, Ezequiel ainda estava com os pés no chão. A água batendo no joelho, ele ainda estava com os pés no chão. A água batendo na cintura, ele ainda estava com os pés no chão. Mas chega um momento em que ele chega em águas profundas, aonde ele já não encostava mais no chão. E sabe o que isso significa? Que esse é o momento em que a nossa vida começa a tomar o rumo que o rio dá, o rumo que o Espírito Santo vai levar. É esse o momento em que a gente passa a ser controlado pelo Espírito de Deus. Então, se você pretende entrar em águas mais profundas, o tema é profundidade, nós queremos mais, não existe como alcançar isso sem a presença do Espírito Santo. É justamente isso que eu quero compartilhar com vocês, um relacionamento com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito de Deus. E para isso, então, para falar sobre comunhão, eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus, mesmo sentado. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Quem achou diz um amém aí. Diz o seguinte o texto: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Um texto bem conhecido, eu quero me deter só no final, a comunhão com o Espírito Santo. Quando a gente fala de comunhão com o Espírito de Deus, algumas vezes isso é muito místico. Nós não entendemos, o que é relacionamento com o Espírito Santo? É eu vir para o culto, talvez eu cantar um louvor, eu me emocionar um pouquinho ali. Será que isso é tudo que a gente tem para sentir? Quando nós falamos do Espírito Santo, talvez pelas diversas opiniões que têm surgido, e eu não estou dizendo que elas são ruins, mas pelos diversos pontos que têm surgido, muitas vezes nós não entendemos o que é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes nós olhamos para alguns grupos com uma origem um pouquinho mais tradicional, que quando falam e ensinam sobre o Espírito Santo, quase dão a entender que o Espírito Santo ele foi sepultado com os últimos dos apóstolos, que tudo aquilo que a gente vê no livro de Atos já não é mais para os nossos dias. Porém, quando a gente olha talvez para o outro extremo, que são aqueles que desejam dar liberdade, às vezes entram numa carnalidade tão grande, que acaba virando o que alguns apelidaram de um pentecostalismo selvagem. E aí a gente vai ter aqui, muitas vezes, dois grupos andando no extremo. Nenhum e nem outro, às vezes, está realmente experimentando o que o Espírito de Deus tem. Porque, na realidade, nós deveríamos ter um equilíbrio entre essas duas partes. Quando a gente fala do Espírito Santo, não tem como falar dele sem nós começarmos a pensar em algumas coisas. Primeiro, a importância da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse um opcional de um carro. Coisa você diz, se der para ter, beleza. Se não der para ter, não tem problema, a gente toca sem. Mas o Espírito Santo ou a comunhão com ele não é assim. Se não tivermos comunhão com o Espírito Santo, na verdade o carro nem anda. Se nós analisarmos a obra do Espírito Santo na nossa vida, é Ele quem nos conduz ao arrependimento, quem nos convence do pecado, é Ele quem efetua a obra da regeneração, do novo nascimento. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos conduz ao caminho da santificação. Nós vamos olhar para a abrangência da obra do Espírito Santo, é Ele quem nos conduz ao fortalecimento. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. É Ele quem nos dá crescimento. Sem relacionamento com o Espírito Santo não existe vida cristã. Se tratando do Espírito Santo, nós não podemos tratar Ele como um opcional. Olha, se der para ter na minha vida a comunhão com Ele, beleza. Senão a gente toca a vida cristã assim. Não dá. Então, eu quero aqui tratar pelo menos de algumas coisas. Eu enumerei pelo menos 5 aqui que eu queria compartilhar com vocês e que eu acho muito importante para todo mundo que deseja entrar por um caminho de águas profundas. Primeiro, quando a gente fala do Espírito Santo, nós temos que entender a obra dele nas nossas vidas. O Velho Testamento, ele vai começar lá mostrando que Deus, ele sempre buscou ter relacionamento com o homem.
Deus ele fez Adão, ele vinha na viração da tarde, todo o final da tarde, caminhar com Adão, ali lado a lado. Após a queda do homem, nós vamos ver que Deus vai armar todo um esquema, todo um cenário, onde Ele vai separar um povo. Ali Ele manda construir uma tenda, um tabernáculo, que foi o tabernáculo de Moisés, e aí Ele estabelece a sua habitação no meio do povo, porque Ele queria andar no meio do povo. Com o tempo essa tenda envelhece, e agora Ele vai permitir que se construa um templo com uma proporção muito maior, aonde ali a sua presença habitaria no meio do povo. Se nós continuarmos lendo a história, esse templo é destruído, o povo é levado cativo, Deus resgata eles do cativeiro, e Deus pede para que reconstruam novamente um templo, agora chamado de o Templo de Zorobabel, porque Deus queria estar no meio do povo. Com o tempo, esse templo ele é embelezado e passa a ser chamado de o Templo de Herodes. Ali era o lugar onde todas as nações, ou todos os povos vizinhos que adoravam a Deus, eles vinham para Jerusalém para adorar a Deus, porque a presença de Deus no meio do povo, ela se concentrava naquele templo. Só que no Novo Testamento, nós vamos ver uma transição, porque quando vem Jesus, se cumpre uma profecia de Isaías dizendo assim, que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do seu povo. Aquele que antes concentrava a sua presença num templo feito por mãos de homens, agora ele assume forma corpórea para estar no meio do povo. E isso é uma bênção, até certo ponto. Por quê? Não vou falar nenhuma heresia, prestem atenção. Porque pensa só, se hoje você quisesse ter comunhão com Deus, você quisesse ter comunhão com Jesus, em forma corpórea, no mínimo, Jesus, estando limitado a um corpo físico, ele estaria num lugar só, ao mesmo tempo. Então, você, se quisesse ter um relacionamento com Jesus, você teria que viajar até onde Ele está. Vamos dizer que Ele estaria em Israel. Olha o que você teria que fazer para ter comunhão com Jesus. Teria que fazer uma viagem. Então, muitos já não conseguiriam chegar pelo fato de que isso custa. Mas vamos dizer que aí, de repente, você conseguiu chegar até Israel para poder ter um encontro com Jesus, para ter aí comunhão com Ele. Aí você iria encontrar um segundo empecilho, porque se você olhar os relatos bíblicos já nos dias de Jesus, para você ter um relacionamento, para você se aproximar dele, às vezes você tinha que enfrentar uma multidão. Mas ainda assim, se você conseguisse transpor a multidão e chegar até Jesus, ainda teria outro obstáculo, porque aí você encontraria pessoas como Pedro, cara metido, que esse sim quer grudar e está por perto. Você teria que transpor outros obstáculos como Tomé. Eita, cara cheio de dúvida, que até para crer tinha que, ver, conferir. Você teria que talvez transpor outros obstáculos como João, o cara que está ali querendo monopolizar a presença de Jesus só para ele, né? Até deitar, abraçar, colocar a cabeça no peito. A comunhão com Jesus, se nós fôssemos olhar hoje, pelo fato dele estar em forma corpórea, aqui seria limitada. Mas aí, de repente, Jesus ele vai fazer uma declaração que para mim ela é bombástica. Jesus diz assim, convém que eu vá, é melhor para vocês que eu vá. E eu ficava pensando, por que é melhor, se Jesus é Deus no nosso meio, por que é melhor que Ele vá? Aí a gente continua lendo, ele vai dizer, porque quando eu for eu vou enviar outro no meu lugar, o Consolador. Se Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, por que essa troca seria melhor? Eu vou dizer o porquê. Porque se Jesus estava limitado a um corpo e a um lugar, a diferença é que o Espírito Santo ele não está limitado. O Espírito Santo, diferente de Jesus, poxa, você teria que viajar, você talvez teria que transpor uma multidão para poder ter contato. Com o Espírito Santo não é assim. Com o Espírito Santo você tem acesso todos os dias, todas as horas, e no momento que você quiser, aonde você estiver. E você não precisa nem sair do lugar. Está entendendo? Estevão, quando ele vai agora falar no Novo Testamento, ele vai dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Essa ideia vai começar a ficar clara quando Paulo vai fazer a seguinte pergunta: vocês não sabem que vocês agora são o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? No Velho Testamento, o templo de Deus estava limitado a um lugar. As pessoas para irem, elas tinham que mudar às vezes de cidade para irem ao lugar onde Deus estava.
Quando Jesus veio, ainda assim, embora Jesus fosse de cidade em cidade, ainda assim a comunhão era limitada. Nos nossos dias nós não temos essas limitações. E aí eu pergunto para vocês, você tem a ciência de que você é o templo do Espírito Santo? Se você tem essa consciência, né, isso já vem sendo pregado há muito tempo. Como é que você age diante dessa consciência? Você tem aproveitado a presença do Espírito de Deus na sua vida? Eu quero aqui só fazer uma pergunta para que você possa meditar comigo hoje sobre esse assunto. Se você tivesse a oportunidade de ter uma hora, uma oportunidade exclusiva, de passar uma hora com Jesus, caminhando, só você e Ele, como é que você aproveitaria essa uma hora? O que você faria assim, ó, qual seria o seu comportamento? Eu passaria assim, ó, o tempo todo ouvindo o que Ele tem para falar. É Jesus. Eu gostaria de conversar, eu queria perguntar tanta coisa para esse Jesus. E a verdade é, eu tenho tantas perguntas que às vezes eu faço assim, esperando respostas de Deus. Não, eu talvez passaria o meu tempo apresentando as coisas que eu gostaria que Ele mudasse em mim ou que Ele fizesse por mim. O que você faria se hoje você tivesse a oportunidade de passar uma hora com Jesus, só você e Ele? Talvez você diz tanta coisa. Você tem essa mesma oportunidade com o Espírito Santo, que é Deus. E não é uma hora só. Você tem as 24 horas do dia para passar com o Espírito Santo. Como é que você administra esse tempo? O que você faz? Você usa para fazer aquilo que você talvez pensou no seu coração? Conversar com Ele, fazer perguntas, falar das suas necessidades, pedir para Ele que Ele lhe guie, que Ele lhe ensine, lhe instrua sobre as coisas. Nós temos a graça de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, somos o templo do Espírito Santo. E a grande pergunta, assim, o grande questionamento é como é que nós procedemos diante dessa grande verdade? Quando se fala de relacionamento com o Espírito Santo, algumas coisas para mim elas são muito fortes. Quando eu paro para pensar, algumas coisas elas me tocam muito. Porque quando a gente olha para Deus, nós vamos perceber que Deus, embora Ele seja onipresente e é uma característica da divindade, poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele concentra a sua presença onde? No seu trono. Não é isso que a Bíblia diz? Quando nós olhamos para Jesus, embora também, sendo Deus, Ele é onipresente e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde é que Jesus concentra a sua presença? A Bíblia diz que é à direita do Pai, não é isso? Também no seu trono. Agora, quando a gente olha para o Espírito Santo, e a gente hoje está vivendo o que é chamado de um ministério do Espírito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Paulo diz que a antiga aliança, ela é chamada de um ministério da morte. Mas a nova aliança, que é onde nós estamos inseridos, ela foi chamada de um ministério do Espírito. Tudo aqui é regido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, diferente de Deus, que sendo onipresente, Ele concentra a sua glória no trono. O Filho que concentra a destra do Pai. O Espírito Santo, Ele resolveu concentrar a sua presença em mim e em você. E essas verdades, elas deveriam bater muito forte no nosso coração. Você tem o privilégio de ter o Espírito Santo, coisa que antigamente não era assim. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês possam observar para essas verdades. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e como é que eu tenho agido? Para todo mundo que pretende ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos observar aqui algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Em Efésios, Paulo vai escrever uma carta no capítulo 4, dizendo assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se vocês lerem todo aquele capítulo 4 e todo o capítulo 5, vocês vão ver ali uma lista bem grande de coisas que entristecem ao Espírito de Deus. Mas eu quero aqui citar uma, que eu acho que assim, ó, talvez seja uma para a gente guardar no coração. Você já fez parte de um grupo onde você vai ali
querendo chegar perto das pessoas, querendo ter comunhão, e de repente você é ignorado por um tempo? Poxa, você passa ali 10 minutos no meio daquele grupo e ninguém te dá atenção. Como é que você se sente? Contristado, na verdade? Que lá dói o coração. Poxa, ninguém me dá atenção. Agora, se a gente olhar para o Espírito Santo, vocês já perceberam que às vezes nós passamos o dia inteiro e o Espírito Santo está ali do nosso lado e nós esnobamos? Talvez você diga, não, um dia, né? Tá, mas e quando a gente passa uma semana inteira sem prestar atenção no Espírito de Deus que está do nosso lado? E quando se passa um mês, um ano, e a gente não dá bola para a presença do Espírito de Deus do nosso lado? Sabe, nós temos Ele dia a dia, em todo momento, e mesmo assim nós somos capazes, às vezes, de entristecê-lo, não dando bola para a presença dEle nas nossas vidas. Nós podemos olhar aqui para tantas coisas. O Espírito Santo, ele não só pode ser entristecido, como a Bíblia diz que ele também sente ciúmes. Não são coisas iguais. Ele não só pode ser entristecido, como ele também pode sentir ciúmes da gente. Eu quero contar aqui um sonho para vocês. Sempre gostei de passar tempo com o Espírito Santo, de orar e de me colocar na presença dele. Sabe aquela coisa de dizer, eu quero entrar em águas mais profundas. Mas eu sempre tive também uma paixão, tá? Eu adoro assistir filme. Eu adoro assistir seriados e adoro assistir desenho também. E às vezes, eu já tive muitos picos assim, ó, em que mergulhava de cabeça, assim, ó, de assistir 3, 4 filmes num dia, 6, 7 episódios de uma série, porque, eu gosto dessas coisas. E um dia o Espírito Santo, ele me deu um sonho. No sonho, eu via um jovem, e esse jovem, ele tinha uma namorada. Só que essa namorada, ela não se relacionava apenas com esse jovem, ela tinha outros relacionamentos paralelos. Se eu tivesse acordado do sonho assim, a primeira coisa que eu ia dizer é, por que não deu um pé na bunda dela? É, pensamento lógico. Só que no sonho o Espírito Santo me disse o seguinte, presta atenção no sonho. Por quê? Porque ele disse assim, ó, esse jovem ali, sou eu. Eu sou esse que está sentindo ciúmes. E ele disse, e essa menina aqui, que é uma figura de uma menina, ele disse assim, ó, essa aqui é você. Eu não tenho problema em ser comparado com uma menina. A Bíblia diz que a igreja é considerada como a noiva do Senhor. É essa figura. O Espírito Santo estava dizendo assim, ó, eu sinto ciúmes. E essa menina ali é você. Você não está se relacionando só comigo, você está se relacionando com outras coisas que roubam o tempo. E o Espírito Santo estava me dizendo assim, ó, isso tem me causado ciúmes. Isso entristece. Às vezes nós não percebemos o quanto negligenciamos tamanha graça que nós temos sobre as nossas vidas. Nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, ele pode ser apagado nas nossas vidas. Não que ele vá deixar de existir, ele é Deus. Paulo, ao escrever aí alguns conselhos, a carta de Tessalonicenses, Paulo vai listar ali algumas dicas. E entre elas, Paulo lista 2 que me chamam muito a atenção. Ele diz assim, ó, orem sem cessar e não apaguem o Espírito Santo dentro de vocês. Uma vida de oração faz com que o Espírito Santo permaneça aceso dentro de nós. A maior parte das vezes que eu tive experiências com o Espírito de Deus foi enquanto eu orava. Um dia eu estava orando aqui na igreja e eu ouvi uma voz aqui assim, ó, uma voz dizendo assim, ó, eu vou trazer um avivamento sobre essa igreja. Nossa, eu fiquei olhando para ver quem que estava falando aquilo. E o Espírito Santo falou isso no meu coração. Eu gosto muito dessa passagem onde Paulo diz, orem sem cessar, antes dele falar sobre não apagar o Espírito Santo. Porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o querer entrar em águas mais profundas, ele está muito ligado à nossa vida de oração e à nossa vida com relação à palavra de Deus. Nós devemos andar com essas 2 diretrizes muito firmadas no nosso coração. Tanto uma vida de oração devocional particular, como um relacionamento com a palavra de Deus. Ela deve abundar ricamente dentro de nós. Um dia eu estava orando no chuveiro,
E por isso que eu disse, o Espírito Santo, ele está com você aonde você estiver. Você não precisa esperar chegar um culto de jovens como hoje, para cantar um louvor, onde fala do Espírito Santo, para ali você se emocionar e se lembrar dele. O Espírito Santo, ele está com você em todos os momentos. Um dia eu estava orando no banheiro, enquanto tomava banho, e eu me empolguei ali, eu comecei a orar e falar em línguas, assim, sabe, nossa, a presença de Deus inundou aquele ambiente, e era um banheiro, tá? Mas enquanto eu estava ali, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando comigo e me dando algumas diretrizes. Até hoje eu tenho uma frase que eu ouvi naquele dia. Ele disse assim, ó, quando você tomar uma atitude, eu vou orar. Eram algumas coisas particulares, mas aqui, ó, está gravado. Porque o Espírito Santo, ele conversa conosco, ele fala conosco. A Bíblia diz assim, ó, que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Se vocês olharem para Jesus, indo para o deserto, a Bíblia diz, e o Espírito o impeliu, o Espírito o guiou para o deserto, para ser tentado, e ele então jejuou. Uma vida sendo guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado aqui envolve muitas vezes você estar lendo a palavra e de repente ele fazer ali brilhar algo a mais e ele te trazer um direcionamento por meio da palavra de Deus. Mas às vezes envolve um momento em que talvez você nem vai ter a Bíblia na mão e o Espírito Santo vai falar com você, talvez avivando um versículo na sua cabeça, talvez trazendo uma palavra que não são palavras que estão na Bíblia, quer dizer, estão em conformidade, porque o Espírito Santo nunca vai falar contra, né? Mas talvez ele vai trazer um direcionamento particular só para a sua vida, que serve só para você. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e haveria ali sonhos, visões, revelações, por meio do Espírito Santo. Você já pensou? Jesus, quando ele vai subir aos céus, ele vai dizer assim, ó, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um conselheiro, um consolador para andar junto com vocês. E a Bíblia diz, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Olha a palavra guiar. O Espírito Santo deseja guiar as nossas vidas. Eu vou tentar dar um exemplo para ilustrar o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Como é ser guiado e como é não ser guiado pelo Espírito de Deus. Imagine hoje que você está indo ali para Porto Alegre, mas você não é de lá e não conhece, talvez, como os irmãos que estão aqui. E você gostaria de passear e conhecer lá os principais pontos turísticos, mas você não tem um guia junto. Até você se achar ali dentro, talvez você perde o dia inteiro e encontra 1 ou 2 lugares. Agora imagine a mesma situação, você indo para Porto Alegre, querendo visitar alguns pontos turísticos, e aí você entrar dentro de Porto Alegre com um guia. Um dos nossos irmãos de lá ali que vai apresentar todos os lugares para vocês. Poxa, olha, aqui nós temos o estádio do Grêmio. Do Inter não precisa levar, não é brincadeira. De repente eles vão dizer, poxa, a gente aproveitou aqui, vamos lá, vamos conhecer um museu agora. E o cara sabe até as informações, porque frequenta, né? Poxa, olha, é sobre isso, essa ala é sobre aquilo. Porque ele conhece, ele sabe te guiar e ainda vai te dar as informações corretas sobre essas coisas. A vida sendo guiada pelo Espírito Santo é mais ou menos assim. Com o Espírito Santo, você ganha tempo e não comete erros, porque ele vai te guiar para o lugar certo. Sem o Espírito Santo, talvez você vai perder muito tempo e vai deixar de aproveitar muitas coisas que Deus tinha preparado para a sua vida. E a Bíblia diz que Ele deseja nos guiar. Quando eu fico pensando aqui, algumas coisas me vêm à mente. Eu estava meditando aqui sobre ser guiados pelo Espírito Santo. E eu comecei a pensar no passado, sobre algumas experiências que eu tive com Deus, boas e ruins, por ter ouvido o que o Espírito Santo falava comigo, e por não ter ouvido também. Eu lembro de algumas experiências boas, algumas um pouco mais antigas, outras mais recentes. Um dia eu estava ali orando e falando com Deus, e estava falando sobre algumas dificuldades que eu estava tendo na área financeira. Na época eu tinha uma dívida lá que, eu vou falar para vocês o número, era 35 mil. E eu estava orando a Deus dizendo, eu gostaria de honrar essa dívida. E eu tinha um carro na época que ele valia 17,5, é exatamente a metade. E eu estava ali orando de madrugada e de repente o Espírito Santo me disse assim, ó, Tiago, vende o carro.
eu ouvi, mas eu disse assim, não vai fazer a diferença, porque eu pago metade da dívida e ainda fico de a pé. Aí, de repente, eu estou ali orando e dizendo, Deus, eu preciso, de repente eu ouvi de novo, Tiago, vende o carro. Aí eu disse assim, poxa, olha, eu falo tanto sobre ser guiado pelo Espírito Santo, eu vou dizer assim, que eu fui orar e eu disse, Espírito Santo, se é de Ti essa palavra, eu boto à venda, mas eu não vou sair atrás de vendedor, o Senhor tem que mandar alguém aqui e faz um milagre que eu consiga pagar a dívida. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, eu estava orando de madrugada, quando deu às 9 horas da manhã, de repente alguém bate na minha casa. E sabe por quanto eu vendi aquele carro de 17,5 mil? Por R$35.050. Vocês sabem que para gastar dinheiro é só milagre, tá? Dessa forma é só milagre. Na minha juventude, eu acho que foi lá pelos 18 anos que isso aconteceu. Um dia eu saí do trabalho lá todo afoito, querendo chegar em casa, e estava lá num pique, correndo, né? Hoje eu não consigo mais. Mas na época, aqui, porque eu tinha comprado uns livros e eu queria chegar em casa e queria ler. Eu queria tirar um tempo para orar, para buscar a Deus. E quando eu saí do serviço, eu cheguei num cruzamento, e quando eu estava chegando perto do cruzamento, eu ouvi uma voz assim, dizendo, para! E eu dei aquele pá, aquela parada. Quando eu dei mais um passo, um carro invadiu e subiu a calçada. Depois eu fiquei pensando, nossa, obrigado, Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, quem sabe, atendido aquela voz naquele momento, eu poderia ter sido atropelado. Talvez não acontecesse muita coisa, ou talvez acontecesse pior. Então eu tive muitas coisas boas, mas também tive coisas ruins por não ouvir o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu completei 19 anos, eu tive um sonho onde o Espírito Santo me disse assim, no sonho, eu via uma menina da igreja, uma jovem, e o Espírito Santo disse assim, Tiago, não namora com ela. Por quê? Porque a menina não era boa, não era uma pessoa legal? Não. Mas só que Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Aí passa lá 3 meses, estava eu lá pedindo a jovem namoro. Assim, o namoro não durou 3 meses. Eu tive uma complicação que durou anos. Eu perdi a amizade de uma família inteira, por não ter ouvido a voz do Espírito Santo. E aí hoje eu entendo. Jesus disse que Ele enviaria um conselheiro, alguém que está aí disposto não só a guiar você rumo à salvação, mas que deseja participar da sua vida em todas as coisas. Ele deseja te aconselhar na área financeira, na área emocional, na sua vida conjugal. Não tem pessoa melhor para ensinar alguém a pastorear uma igreja do que o Espírito Santo. Não tem conselheiro melhor que vá nos dar dicas de como cuidar de jovens. Não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo. Não tem pessoa melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar a escolher uma esposa. Porque Ele conhece bem mulher, Ele conhece bem homens, Ele conhece a cada um de nós. E aqui, hashtag fica a dica. Quando você pensar em namorar, se você ainda é solteiro, peça conselhos ao Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele deseja nos guiar em todas as coisas. Então, quando se fala em relacionamento com o Espírito Santo, em comunhão, o texto que nós lemos hoje, ele deixa bem claro. Ele diz assim, que a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. Todos nós devemos buscar ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Existem tantas coisas que hoje nós estamos perdendo como igreja, por não dar atenção ao Espírito de Deus que paira sobre as nossas vidas. Os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, ouvir Ele ministrar sobre a nossa vida no particular, até mesmo quando a gente não está aqui no culto, sendo ministrado pela palavra. E o Espírito Santo, Ele está convidando a cada um de nós. Não pense que esses temas que têm sido escolhidos para os jovens aqui é algo que a gente chega aqui e define ao acaso. É o Espírito de Deus conduzindo, convidando vocês, dizendo assim, eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ter relacionamento com vocês, intimidade. Eu quero conduzir vocês a essas águas mais profundas, aonde vai chegar um momento em que vocês não vão estar mais com os pés no chão, aonde vocês estarão sendo guiados pelo rumo do rio. Esse é o convite que o Espírito Santo deixa para vocês. Aprendam a não entristecer o Espírito Santo,
a não causar-lhe ciúmes, a não apagar a presença do Espírito de Deus, o brilho do Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Entenda, o Espírito Santo de Deus é Deus e está habitando aqui dentro de nós. Que você possa fazer distinção disso durante o seu dia. Aonde você está? E aí, Espírito Santo, como é que está? O que você tem para mim hoje? O que você deseja ministrar ao meu coração? Como é que vai ser o meu dia hoje? Guia-me para que eu não cometa erros. Quando a gente fala do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, às vezes a gente fica esperando que as coisas vão acontecer por si só. Quando na verdade não é assim que funciona. Quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Mas Jesus diz, a atitude de vir beber é de vocês. Isaías, quando ele profetiza sobre o Espírito Santo, ele vai dizer assim, derramarei água sobre o sedento. É sobre aquele que tem sede. Ele diz assim, derramarei rios de água viva. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. Mas ele deixa claro, eu derramarei sobre quem tem sede, não sobre quem vai desperdiçar. Quando se trata daquela visão que eu citei no começo, a visão de Ezequiel 47, o rio de Deus, que para mim é uma figura clara do relacionamento com o Espírito Santo. O rio estava ali, a ordem foi dada a Ezequiel, olha, entra e você vai começar a encontrar águas mais profundas, mas entra, tá? Caminha, é uma jornada. Se hoje a gente escolhesse, poxa, eu não quero, a água está batendo no tornozelo e para mim está bom. A disponibilidade de entrar nesse rio é sua. O convite está sendo feito, você está sendo chamado a entrar em águas mais profundas, a experimentar, a gozar de um relacionamento mais profundo com o Espírito de Deus. Que o nosso relacionamento com Ele não venha a ser apenas teórico, apenas aquela coisa de dizer assim, poxa, eu conheço todos esses versículos ali que Ele falou, eu conheço todos eles. Eu sei que eu sou templo do Espírito Santo. Eu sei que esse rio foi concedido para mim também. Eu sei de tudo isso, tá? Não se contente com a água nos tornozelos. Não se contente com pouco, busque mais do Espírito de Deus. Queira mais. Tiago diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você tem que dar o passo de querer se aproximar. Às vezes o fato de não gozarmos de um relacionamento de intimidade, de não termos experiências dele falar conosco por meio de sonhos, por meio de visões, talvez Ele enviar alguém ali que teve uma revelação conosco, para falar conosco. É justamente pelo fato de que a gente não tem comunhão com o Espírito de Deus, nós estamos insensíveis. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas a verdade é que às vezes nós não conseguimos ouvir o que o Espírito diz, porque estamos insensíveis. Se você deseja águas mais profundas, eu quero dizer o seguinte para vocês. Se encha do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Paulo deixa aquela palavra lá muito conhecida. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissensão, há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse é o meu conselho para vocês nessa noite. Se você deseja ter um relacionamento com o Espírito de Deus, se encha do Espírito de Deus. Se torne sensível a Ele. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé, eu quero fazer uma oração com vocês nessa noite. Eu creio que tudo que a gente tem experimentado em Deus, ou tudo que a gente pode experimentar, depende muito da nossa atitude. Eu estava aqui orando enquanto foi ministrado o último louvor, e eu creio que talvez esse tenha sido o clamor de muitas pessoas aqui. Querer ser cheio do Espírito Santo, de dizer assim, Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio, nós queremos ser inundados pela Tua presença. Talvez esse tenha sido o nosso clamor. E eu quero dizer para vocês assim, que eu creio que até mesmo o direcionamento da palavra é vindo do Espírito Santo para nos guiar, para nos dar instruções de como se achegar mais a Ele. Busque a presença de Deus. Ore. Talvez seja essa a oportunidade de você pedir desculpa ao Espírito Santo. Dizer assim, Espírito Santo, me perdoa por às vezes eu ser negligente quanto à sua presença na minha vida. Porque por vezes nós passamos o dia sem ouvir o Espírito de Deus, sem dar a atenção que deveria,
sem conversar com Ele, sem dizer Espírito Santo. Talvez use até aquele jargão que ficou conhecido por causa do livro. Bom dia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.